Bom dia, meus amigos, por aqui mais um dia estamos aqui para meditarmos o Santo Evangelho e hoje Jesus cura um surdo mútuo. Aqui nós vemos a dimensão da dificuldade daquele homem de ouvir, né? Nós sabemos que nós, no nosso dia a dia, como é difícil a gente entender pessoas, situações, né? Quando a gente fala, alguém fala muito rápido e você não consegue entender nada, a gente fica perturbado, nervoso. Imagina um homem que tinha dificuldade de escutar e de falar também. Nós recordamos isso, né? Ou seja, quando a gente tem uma má comunicação, né? Nós estamos aqui, não falando de dialeto, né? Mas pessoas que falam muito rápido, ou seja, engolem as palavras, e nós brasileiros somos assim, naturalmente. Aquele homem falava com dificuldade porque não escutava. Olha só. Ele falava com dificuldade porque não escutava. Jesus queria que os seus discípulos fossem transmissores da verdade única sobre Deus. E não podiam trair Jesus, nem em nenhuma forma da revelação divina. Por isso que Jesus faz uma caminhada com os discípulos e com a cura daquele homem. Nós só podemos nos comunicar bem se nós sabemos escutar bem. Se eu sei escutar, eu consigo dialogar. E o maior pecado da nossa humanidade hoje está em querer falar, mas não querer escutar. Aquele homem falava com dificuldade, porque não escutava com dificuldade. Precisamos estar atentos, porque Jesus faz uma terapia da dificuldade daquele homem, inclusive o poder curador da saliva. Nós vemos no Evangelho de hoje, Jesus toca com a saliva na sua língua para ele poder falar. Aqui, a saliva de uma pessoa santa, por exemplo, era capaz de curar enfermidades. Jesus, ao tocar aquele homem, a língua daquele homem, ele acreditava, ou seja, a força daquele homem teve pelo poder de Jesus. Ele tocou a sua humanidade, ele tocou a sua língua, ele voltou o quê? A falar e também a ouvir. Então, você ouviu no Evangelho que Jesus fez hoje, né? É como Jesus dissesse transmitir o seu poder de anunciar a palavra de Deus àquele homem. Nós temos esse rito no batismo, Éfata, abre, Senhor Jesus, que faz os surdos ouvir e os mudos falarem, para que possam ouvir e proclamar a palavra de Deus. E é assim que acontece no batismo, Éfata, abre. E aquele homem novamente percebe a realidade de Jesus. Ele abre os ouvidos daquele homem. Jesus dá a ele a capacidade de escutar a sua voz, escutar a sua palavra. Por isso, ele disse, ele toca a humanidade daquele homem, para que ele possa ouvir e que ele possa o quê? Transmitir a palavra de Deus. Então, novamente, ele está apto para escutar, para depois o quê? Comunicar essa graça. Ele escuta a graça e comunica a graça. E nós recebemos esse mandato de sermos anunciadores da palavra de Jesus. Porém, para nós sermos anunciadores, precisamos primeiramente saber o quê? Escutar, Você pode falar com sotaque, você pode falar com várias expressões da sua língua. O importante é que você seja um bom comunicador da graça e da palavra de Deus. E você leve a quantas pessoas for possível o Evangelho. Mas lembre-se, nós só podemos falar bem se nós soubermos escutar bem. Abramos a voz de Jesus, que nos dá a capacidade de comunicar as suas verdades. E aí? Assim como Jesus curou aquele homem surdo, mudo, tocando na sua língua. Ou seja, Jesus também quer tocar hoje nas nossas vidas. Para que as nossas palavras sejam palavras de amor, de bondade, de docilidade, de ternura, de perdão. Palavras que transmitam aqui uma esperança para a humanidade. Mas temos que curar os nossos ouvidos. O que nós temos escutado e o que nós estamos transmitindo? Se nós escutarmos bobagem, a gente fala muita bobagem. Se nós escutarmos muitas intrigas, a gente só faz intriga. Então, aquilo que nós escutamos alimenta-nos a tal ponto de nós transmitirmos aquilo que nós escutamos. Muitas vezes estamos transmitindo as coisas que não são verdade, inclusive da igreja, inclusive da nossa fé. Precisamos saber escutar mais para proclamar com verdade, com serenidade, com segurança. E que as nossas palavras, por isso que uma palavra maldita, ela pode ferir o coração do homem.
precisamos saber escutar para depois transmitir. Que Jesus cure nossos ouvidos e nossos lábios para que nossos sentidos possam se tornar sentidos que transformam a humanidade em graça e dom. Que Deus abençoe você, um bom abençoado dia e fique na presença do bom Deus.